Revolução Jesus 180 Graus traz para você um projeto super bacana, um projeto que nasceu nos Estados Unidos e que traz a questão do esporte como uma grande busca também da virtude. E já tem no Brasil um projeto maravilhoso. Estou falando do Sport Leader. Não saia daí! Foi um grupo de treinadores, professores de educação física americanos do movimento Reino Cris, que tinham essa inquietude de, através da atividade profissional deles, poderem estar formando essa juventude. Então esse grupo de treinadores começou a se reunir e a fazer reuniões de planejamento, de criar um material de apoio ao treinador e ao aluno para que ele pudesse, através do esporte, ir sendo formado em valores e virtudes. Em primeiro lugar, os professores são formados para transmitir os valores através do esporte. Então a formação de valores, ela tem alguns momentos chaves na aula, mas ela perpassa toda a aula esportiva, né? Então assim, por exemplo, a gente tem um momento da campanha, se você quiser aqui, eu te mostro como funciona a campanha. Os alunos vão ganhando méritos por bom comportamento, pela participação deles, pela caridade no jogo, pela humildade quando ele perde, quando ele faz uma falta, ele assume a própria falta. Então o professor vai premiando ele com méritos que são pequenos pontinhos que eles vão juntando, participando de uma grande campanha ao final, que eu vou mostrar a imagem para vocês. Além da campanha, a gente tem fichas formativas com virtudes de pessoas do esporte, com virtudes de personalidades do mundo em geral, que a cada semana os alunos vão vivenciando uma virtude, uma personalidade, e o professor vai reforçando todo esse exemplo através das situações que vão sendo criadas no jogo. A gente vai ter oportunidade também de ver o professor aplicando uma ficha com seus alunos aqui no final do treino. A ficha a gente pega pessoas, esportistas ou bombeiros, qualquer pessoa virtuosa, que mostra alguma virtude especial. Aqui a gente vai trabalhar hoje é do Oscar, um jogador de basquete que todo mundo conhece. Então a gente vem aqui, lê a história dele, tudo que ele fez e ver quais são as virtudes que ele praticou nesse momento. Que a história dele quer mostrar. Ele teve a coragem, de defender o Brasil, de ir lá e não desistir do sonho maior dele, que era ser um dos 10 maiores do Brasil e jogar pela seleção, E nesse tempo que você já está exercendo também e à frente do projeto, tem algum testemunho que você gostaria de ressaltar, até mesmo de experiências já acontecidas, numa realidade de Estados Unidos, até mesmo de Brasil, que você fala, poxa, ali, naquele exemplo, realmente atingiu o objetivo máximo, Tem alguma situação assim? A gente tem várias situações assim de pessoas que às vezes nem são tão católicas ou tão fervorosas, de mães que vêm falar com a gente. Poxa, o meu filho está adorando, é fantástico ver que meu filho tem treinadores de corpo e de alma, que vocês estão formando virtudes, que ele chega em casa, que ele está interessado em fazer os deveres de casa para ganhar os pontos da campanha, que ele tem uma motivação extra para fazer as coisas que eu sempre insistia para ele fazer e ele nunca fazia. E muitas vezes os pais chegam para a gente, pedem para a gente deixar alguns méritos para eles fim de semana, organizarem as crianças em casa. A gente fala não, que não dá, que o mérito só o professor pode dar o mérito, porque é ele que é a autoridade do grupo. Então tem vários depoimentos. Aqui também vou poder escutar o depoimento, por exemplo, do Davi, tem vários depoimentos de alunos que ao longo da aula começam a melhorar a sua postura, começam a marcar suas faltas, a assumir quando a bola bateu nele, saiu, ele assume, não, a bola não é minha. Então a gente começa a ver que no jogo, onde as crianças normalmente são ávidas por vencer, elas estão, vamos dizer, se comportando de uma maneira diferente, de uma maneira mais humana e uma maneira cristã. Então isso dá muita satisfação do nosso trabalho. Eu que sou professor de educação física, depois fiz filosofia, depois fiz administração, fiz um monte de coisa. Hoje estou trabalhando com um projeto que conjuga essas três coisas. É um projeto que busca formar os valores através do esporte. E como que a gente está carente de formar valores através do esporte nessa nossa sociedade, É uma escolinha diferente, onde eu consigo aprender muito mais do que simplesmente futebol. Então eu gosto de desfrutar dessas possibilidades que eu tenho de estar aqui na minha escola, que eu adoro, jogando futebol com os meus amigos e aprendendo muito mais do que simplesmente futebol. Fez ajudar em casa, no jogo, no colégio e na vida também, ser uma pessoa melhor. Para mim, o esporte
como a igreja também vê o esporte, é uma maneira de poder envolver os meninos numa atividade lúdica, na qual não simplesmente é recreação, mas o esporte para nós, neste projeto de Sports Leader, é uma maneira de poder trabalhar os valores humanos e os valores cristãos. Então, nós vemos que realmente os esportes podem ser um grande veículo, um grande caminho para poder evangelizar hoje em dia, e sobretudo aqui no Brasil, e em concreto aqui no Rio de Janeiro, onde, se Deus quiser, teremos as Olimpíadas e também a Copa. Então, eu vejo aqui que no Rio e no Brasil, nós, através dos esportes, podemos evangelizar muito. E o senhor como padre, né, com a dimensão sacramental, confissão, primeira Eucaristia, crisma, o senhor também percebe que uma vez que essa galera toda participa do esporte, vem o senhor ali, um padre próximo, eles também buscam, né, a questão sacramental, buscam os valores da igreja e entendem, né, que não é só o esporte em si só, mas também uma extensão numa vida da igreja. Isso. Normalmente, o processo que eu tenho com os meninos é um processo muito humano. Eu procuro que eles me vejam como um padre, mas também ao mesmo tempo como um amigo, que se interessa por eles, que procura saber também deles, que procura saber do futebol, que acompanha os jogos também e que também joga com eles às vezes, quando é possível, né? Porque eu pessoalmente gosto também muito do futebol, então eu acompanho jogos também, às vezes. E então, no início é um processo de amizade. Então, eles já deixam de ver o padre como uma pessoa que vem somente nas missas ou em alguns outros lugares, mas que vem o padre que está ali com eles, acompanhando os jogos, que está próximo, etc. Então, uma vez que eles percebem isso, etc., eles depois se interessam em você e começam a te perguntar: mas padre, como o senhor celebra a missa onde, não sei o quê, e depois até também eles procuram se confessar ou alguma direção espiritual. Eu acho que o programa de Sports Leader se dá muito bem com nossa proposta pedagógica, porque nós buscamos a formação integral. A formação integral que não somente acadêmica, sino também a formação espiritual, humana, social e esportiva. E nós acreditamos também que através do esporte as pessoas desenvolvem muito da segurança pessoal, desenvolvem as virtudes que no futuro vão ser as que vão sustentar a sua vida profissional. Uma pessoa que tem que lidar num mundo universitário, num mundo de valores e antivalores, precisa ter uma vontade muito forte, muito sólida. E através do programa do Sports Leader, a gente consegue desenvolver nos alunos essa força de vontade e essa capacidade de se tornar líderes positivos, de ação positiva, através desses programas que o colégio tem. 180 graus, Revolução Jesus encerrando aqui essa matéria sobre Sport Leader, esse projeto maravilhoso que alia aí esporte e também uma boa formação humana. A gente se encontra no próximo 180 graus.